Pode 3. Pode 2. Pode 1. Olá, gente! E aí, olá, Regi! Olá. Bom dia! Bom dia. Eu estou empolgada com o nosso tema de hoje, que é um erro de percepção, Um erro de percepção. que é a doença. Sim. E é impressionante se a gente ver a doença com olhos de Cristo. Acho que ele só está falando assim, você só está chegando mais perto de mim. Vamos, transcenda isso. Vamos lá, isso aí é ilusório. Você não é um corpo, você é livre, você é como Deus te criou. Egos vão gritar, porque... Egos vão gritar, porque não é normal pra gente escutar que a doença é uma ilusão. Pessoas não vão gostar disso. Não. Elas vão querer ser vítimas. Vão querer... Não, e justificar, né? Justificar, sim. Justificar a dor. Eu queria que você falasse sobre essas últimas partes. Que você... Ah, sim, ó. Então, enquanto o caminhão do vizinho estava colocando concreto. colocando concreto ali, a gente estava esperando para gravar, eu estava olhando algumas frases do curso sobre doença. A doença e a separação não são de Deus. Daí, tipo, as pessoas vão ficar, não tô entendendo. Mas vamos continuar. Mas o reino é. O reino, no caso, o paraíso, a O unicidade. reino dos céus, o nirvana. O nirvana. Se obscurece o reino, estás percebendo o que não é de Deus. Então, se a gente está na doença, a gente está escondendo, a gente está percebendo o que não é de Deus, a gente está se escondendo de Deus, a gente está entrando em resistência. E aí, a próxima aqui é a sua lição de cura é limitada pela sua própria ingratidão, que é uma lição de doença. Então, tem todo sentido, eu acredito, porque quanto mais ingrato a gente é, mais doença a gente faz. Mais em resistência contra a graça, estamos. Até mesmo naquele livro que a gente citou antes, que a gente pensou que é um caminho dual ainda, que é o caminho da Louise Hay, que ela fala de cada doença. Cada doença é eu amo. Você tem que fazer a afirmação no final. Até me deu garganta. Eu amo a mim mesmo. Eu amo a mim mesmo. Eu amo o que eu falo. Eu amo a minha voz. Eu amo a comunicação. Tudo no livro tá com dor no joelho? Eu posso seguir em frente. Eu tenho confiança. Eu tenho fé, né? E amor. Porque ele corrige isso que você está falando da ingratidão, que o que seria ingratidão, que é a gente somatizar o que está no exterior, porque a gente acredita que o exterior está acontecendo. Acredita ser real. Eles não me ouvem. E daí você fica sem voz. Eu não quero ouvir eles. E daí você fica com dor de ouvido. Ou, eu peguei uma friagem. Exato. Você vai acabar sendo vítima sempre de algo externo. De algo externo, mesmo do tempo, seja lá o que for que a gente construiu no universo. A gente construiu o universo e a gente é vítima dele, né? E o que eu achei legal quando você me convidou para falar sobre a doença, que meu pai acabou de ficar doente e falecer. E a doença, hoje, por exemplo, se a gente ficasse doente, a doença é uma porta para agora eu vou me entregar ao reino dos céus, porque eu já sei o caminho. Agora eu vou meditar para estar no reino dos céus. Não para curar, não para modificar o mundo, não para modificar meu corpo. Porque modificar o corpo é acreditar no corpo, que é ilusório.
Então, mesmo a Louise Hay, que é maravilhosa, é um caminho pro amor, né? Na verdade, todas as coisas são ecos da voz por Deus. Então, Sim. todos os livros, todos os médicos querem curar, todo mundo quer curar. Na verdade, essa é a única causa da humanidade, só que a gente quer curar arrumando, controlando, melhorando um mundo que é ilusório, ele não existe. Uhum. Então, Ao invés de ir na causa, ao invés de ir na causa. ao invés de ir na mente, que a questão então está na mente, né? Da gente se sentir separado de Deus. As causas das doenças são uma ilusão do sistema do ego, né? Se a gente está apegado ao corpo e aqui, estamos apegados à projeção, ilusão. E a ideia de sacrifício. Eu preciso me sacrificar, eu preciso me pregar na cruz, eu preciso ter chagas para que eu consiga alcançar o reino dos céus. Uhum. E uma vez, acho que na metade desses meses que eu passei com meu pai, eu falei, ele falou alguma coisa que assim, muitas vezes me apavorava, a decrepitude me apavorava. E daí eu falei assim, pai, quando acontece isso, eu penso, eu devia estar fazendo algum curativo, alguma coisa. Eu não sou um corpo, eu sou livre, eu ainda sou como Deus me criou. E ele falou que o Ramana Maharshi também falava isso no livro dele. Daí eu peguei o livro dele. Olha. Que não está aqui, mas eu trago outro dia. E o Ramana Maharshi fala isso. E eu pensei, nossa, que bom, Espírito Santo, que você faz esses elos entre a realidade. Porque ali eu estava com meu pai, mas ele não estava em corpo, nem eu. Nós não éramos ali. A gente só está cumprindo um papel do tempo. E até eu anotei isso. O tempo, ele só serve para volta ao estado uno, né? Ao amor. Ele não fala assim, ele fala no livro. O tempo é um meio de reaver a eternidade. O tempo é um meio de reaver a eternidade. E estar, eu pensava antes eu pensava assim, nossa, a pessoa está com dor de garganta, vamos fazer afirmações para dor de garganta. A pessoa está com câncer, vamos fazer afirmações para reverter o câncer. Mas, na verdade, se a gente continua idolatrando o corpo, a gente vai acreditar no corpo. Eu estou fazendo isso para curar o câncer, mas o câncer só existe porque existe um corpo, que não estaria trabalhando direito. Uhum. Mas se você entende que tudo que é impermanente não é, você já não vê o ser como Cristo, né? Você já não vê o ser como eterno. Sim. Então, se eu estou doente, eu não me vejo, e eu acredito na minha doença, eu não me vejo como Cristo. Eu sou Cristo, eu sou irmão de Cristo, né? Irmã de Cristo. Sim. E assim como meu pai. E outra coisa que, quando meu pai estava doente, eu pensava, e eu fiquei muito cansada, mas eu quero dizer que eu não cuidei sozinha do meu pai, porque todo mundo diz, cuidou sozinho, né? Muitas pessoas passam por isso. Eu tive a graça de poder dividir com as minhas irmãs esse cuidado, além de uma equipe excelente de saúde que ele teve. Mas eu pensava muito naquela parte em que no Evangelho de Mateus Cristo responde para os discípulos que dizem, você vai morrer, e daí com quem que a gente vai se relacionar? E eu lembrava disso, que eu acho que é Mateus 26, que ele fala, quando você for na prisão, eu serei um dos presos. Quando você cuidar dos idosos, eu serei um dos velhinhos. Você vai estar olhando a face do velhinho. Quando você estiver vendo crianças, você estiver cuidando de crianças, são delas que você vai... É de mim que você vai estar cuidando. E eu pensei no trabalho da Madre Teresa. Teve uma época que eu fiquei apaixonada por ela. Porque ela cuidava e dava comida para as pessoas, e as pessoas pensando assim, nossa, mas ela está se sacrificando. Mas para ela era um ato meditativo.
Eu estou cuidando deles para lembrar a mim que isso não existe. Só existe o amor que eu estou dando para eles. Não existe uma pessoa doente ali. Sim. Não existe uma pessoa com lepra ali. Não existe uma pessoa... Não existe. Mas eu posso olhar e me enojar, ou eu posso olhar e ter pena, ou eu posso olhar e ter ódio daquela situação. Eu não queria estar passando por aquela situação. Ou eu posso olhar e pensar, eu quero estar com Cristo, eu quero ver Cristo ali. Sim. E daí você pode ver, porque o outro, você trata o outro como você mesma. Quanto de amor você tem que você pode doar, né? E eu não digo assim, vá caçar alguém para... Não precisa ser voluntária para nada. Ou aonde você está é o que você tem que fazer. E nessa oportunidade que eu tive, eu olhava meu pai e pensava sobre isso. E sobre o caminho que ele traçou. Que eu projetei junto, mas... Ele traçou um caminho que era de expurgação e expiação. O que eu achei mais legal foi que, assim como a gente nasce e vai tendo consciência dos bracinhos, das perninhas, da boca, da cabeça, a morte também é assim. Você vai ficando tão fraco que daí você vai perdendo os sentidos dos bracinhos, das perninhas. E isso aconteceu só no último dia. Uau. Meu pai estava consciente todo o tempo. Então, tudo que ele tinha, ele compartilhou. E eu pude ter. Então, eu me senti presenteada. E porque como eu não sou um agente de saúde, eu só faria isso, só estaria perto de uma doença, se fosse na minha casa. Eu sou uma professora, eu não sou um enfermeiro, etc. E, ao mesmo tempo, eu consegui amar essa profissão de médico. Eu realmente nunca tinha entendido porque um médico se tornava um médico, porque um enfermeiro se tornava um enfermeiro. Mas a quantidade de compaixão que eles têm, a vontade de cura que eles têm, é gigantesca. Isso foi... Eu nunca tinha visto isso. Eu olhava os médicos, são médicos. Não olhava... Mas o que será que leva uma pessoa a querer ser médico? Pois é. E daí eu achei... Meu Deus, foi um mundo como antes eu passava nos hospitais e pensava, nossa, eu olhava a doença, eu olhava assim, nossa, é um lugar onde as pessoas estão doentes. Mas é uma projeção que diz, esse é o caminho para ir à vida eterna. E não exatamente à morte, porque a pessoa só consegue, e eu estou falando dos profissionais de saúde, e também os doentes, mas a gente só consegue transcender a doença curando. E no começo a gente acha que é por remédio, por mágica, por transplante, por diabo 4. Mas a gente só transcende no amor. E o médico só fica bem quando a pessoa está bem. E às vezes a pessoa está bem sem um fígado. Às vezes a pessoa está bem sem um minguinho. Nossa, você acabou de me lembrar de uma historinha que eu vi esses tempos aí nas redes, né? Não sei qual que é agora. Que diz que... teve uma paciente de um médico que foi fazer alguma cirurgia, fez e ela estava se recuperando e daí tinha que fazer aqueles check-ups, né? Então ela tinha que ir lá ver ele ver ela, examinar e tal. E aí ela perguntava para ele como é que eu tô, médico, né? Daí ele falava, você tá ótima, você tá super bem. Né? Sua recuperação tá indo super bem. E daí diz que ele, toda vez que ela vinha, ele falava a mesma coisa pra ela. E ela ia vivendo a vida dela, e não sei o que, não sei o que. E daí eu acho que ele morreu. Alguém entrou no lugar, você escutou? Eu escutei. E daí ela voltou, ela voltou lá, e daí... O médico novo leu. Ele falou, você é fulana? Olha, nossa, você era caso de estudo da faculdade, que ele dava aula. E daí ele disse que falou que tava... como é que você ficou tanto tempo, né? Ele deu o diagnóstico dela, que estava, por exemplo, com metástase, sei lá o que. Sim, tava, uma coisa assim. Que era... E daí em 2, 3 meses ela morreu, né? Foi muito engraçado isso. Sim, então assim... ele falou, esse médico então falou pra ela que ela era um caso de estudo, e daí deu então, né, o diagnóstico real entre aspas, e daí aparente. só
é só a partir daí que ela escutou algo diferente de antes, ela começou a ficar mal e morreu. Porque a gente acredita na morte, né? Então quer dizer que a partir de um momento que o médico falava que ela estava boa, que ela estava melhorando, ela acreditava nisso. E ela realmente estava ficando bem, que ela estava bem. A partir do momento que ela escutou algo diferente, ela já começou a passar mal e entrar em resistência. Entregar os bets. Entregar os bets. E o que eu vejo também é que, por exemplo, os dois médicos estavam corretos. Porque um pensava, eu tenho que dizer a verdade. E o outro dizia, eu tenho que curar, né? Eu quero curar essa pessoa, eu quero que ela fique bem. Os dois, né? Um foi pela ética, vou falar a verdade, que ela não está tão legal assim, que isso que está acontecendo no diagnóstico. E o outro, ele falava que queria ver, porque ele já tinha um relacionamento, né? Foram anos que ele foi verdade. era um geriatra que tinha anos de relacionamento com ela e com a família, e daí ele foi substituído e o outro achou que o anterior ele tinha um outro método de trabalho. E eu vejo que a gente não pode ver o erro, a gente tem que ver o acerto, né? Porque eu fico pensando sempre naquela lição 135. Tudo o que foi feito, tudo foram os mestres te levando. Então, se eu encontro esse médico está me dando a chance de eu me entregar para Cristo agora, eu me entregar para a luz agora. Eu não quero mais meu ego. Eu quero estar em Deus. Porque, na verdade, a nossa luta na vida é pela paz e pelo amor. É paz e amor que eu quero na minha vida. Eu não preciso de mais nada que não seja paz e amor. Então, porque eu não preciso do meu corpo. Sim. Então, e o único equívoco está em acreditar que para chegar à paz tem que passar por um sacrifício, por uma dor, para chegar por uma guerra, para chegar até lá. Ou também tem aquela questão, né, que temos muito com os coaches, que acredite que você está bem, pense positivo, pense como a Louise Hay. Sim. Esteja o tempo inteiro tentando modificar, pense positivo que você vai estar bem, seja abundante e não seja escasso, mas tudo isso no sentido de mudar o mundo, de transformar o mundo, mas o mundo não é eterno. É uma coisa que a gente consegue, de fato, consegue modificar a vida, mas não é para sempre. E não é aquilo que vai resolver. Eu estava pensando sobre aquele livro Desaparecimento do Universo. Tem um momento que, eu não sei se o Arthur ou a Cursar fala pro Gary, que pergunta assim, por que vocês não resolvem essa questão, vamos dizer, pagam esses boletos desse mês para mim e o mês que vem? Ele fala assim, porque se a gente resolver esse problema agora, mês que vem você vai vir com outra vontade, e o outro mês você vai vir com outra vontade. Um mês eu quero casar com uma mulher loira, outro mês eu quero ter um carro, outro mês eu quero viajar para o Havaí, que ele tinha, sei lá, outro mês, então, e é assim. É assim. É assim porque a gente quer modificar a realidade. Mas, se você realmente cura a tua mente e começa a olhar tudo como ilusório, volto a falar aquela frase, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Então, a gente está no vale da sombra da morte. Porque se a gente está vivo aqui, existe esse ditado, basta estar vivo para morrer. Basta estar vivo, então a gente sempre está no vale da sombra da morte. Sim, e você me lembrou a frase que você leu aqui agorinha, e todo esse trecho aqui, ó, fala sobre essa criação aqui. Bom, eu acho que é melhor ler. Leia para ver se tem sentido, por favor. Porque tem a ver com o que você falou sobre essa realidade aqui. Pois e existir, no caso. Né? Você acreditar que essa realidade dual, que é impermanente, existe. E nada real pode ser ameaçado, né? Como o próprio livro diz. Então, vê se tem sentido. Não percebas nada do que Deus não criou ou estás o negando. Então, se a gente percebe,
e entende que as coisas são reais, que essa caneta é real, a gente está negando Deus. Porque Deus não tem forma, né? Não tem forma. Ele é o tudo, porque se não existe, ele não tem opostos. E isso aqui, acho que a gente pode deixar o caminho dessa frase aqui, que está no capítulo 10, no número 13. Eu acho que dá até para colocar Acho que a negação de Deus. E realmente só negando Deus, acreditando que o corpo é corpo, que a gente pode realmente morrer. Eu vou ler o parágrafo então. Por favor. Não percebas nada do que Deus não criou ou o estás negando. A sua única paternidade, e ela é tua, só porque Ele a deu a ti. As tuas dádivas a ti mesmo são sem significado, mas as tuas dádivas, as tuas criações, são como as suas, porque são dadas em seu nome. É por isso que as tuas criações são tão reais quanto as suas. Então, que incrível, né? Tudo que a gente cria são reais porque como as de Deus. Só que a gente acredita nas nossas criações. A gente devia acreditar só nas deles. Entretanto, a paternidade real tem que ser reconhecida se é que se há de conhecer o Filho na realidade. Tu acreditas que as coisas doentes que fizeste são as tuas criações reais, porque acreditas que as imagens doentes que percebes são os filhos de Deus. Deus nunca te daria de presente uma doença. Exatamente. Jamais você ficaria doente. Sim. Né? E a gente acredita, e a gente ainda fala que ele é esquizofrênico, que ele é psicopata, eu sou de tal signo que não presta, ou qualquer coisa assim. Ou tá falando nasceu com tal doença. É. Só se aceitares a paternidade de Deus é que terás qualquer coisa, porque a sua paternidade te deu tudo. É por isso que negá-lo é negar-te a ti mesmo. A arrogância é a negação do amor, porque o amor compartilha. E é interessante e eu acho que esse é o exercício quando a gente pensa em doença. O exercício é, eu não estou vendo a doença. E não é eu não estou vendo a doença, eu estou vendo uma pessoa saudável e super cheia de energia física. Não, eu quero ver esse doente como eu vejo a Cristo. Inclusive todas as pessoas, mesmo que você não veja doença, a gente deveria ver as pessoas como estar vendo você mesmo, parte de Deus. Sim. Eu quero amar todo mundo, porque é isso que me faz íntegro, isso que me faz sacro, isso que me faz uno com todo mundo, né? Porque só somos todos um quando a gente não julga a separação. Eu estou saudável, o outro não. Eu estou, sei lá. Verdade. Eu estou saudável, o outro tá ruim. Sim, as projeções vão te mostrar o que está no seu subconsciente. Então, se tem pessoas doentes ao seu redor, elas querem te mostrar algo para você integrar. Para você ver exatamente como a Regi disse, que é ver como Cristo. Pois é, essa é a oportunidade do milagre, essa é a oportunidade da cura da mente ali. Curar a mente. A outra coisa que a gente viu hoje foi essa coisa da causa e efeito, né? Se a gente acredita que a causa é Deus, o efeito só pode ser o amor. Mas se a gente acredita que a causa é do universo, daí, ele tá com cirrose porque ele bebia câncer. Ele está tá com a garganta ruim porque não consegue falar as coisas. Porque a causa, e é uma causa que traz mais causas. Daí a pessoa tá com dor de garganta e daí ela, sei lá, uma coisa agravante. Daí ela não consegue comer direito. Daí ela emagrece porque ela tá com dor de garganta, porque ela não conseguia falar direito. Então, no nosso mundo, do nosso universo, é uma bola de neve. A pessoa tá com isso, daí ela fica com isso, daí ela faz aquele outro, daí ela faz aquele outro. Sendo que quando a gente sabe que as coisas rolam, né? Ou a gente está vivendo
num arquivo, num livro, num arquivo acástico, que tem todas as lembranças. Uhum. Como se essa história já... E isso a gente sempre vai repetir aqui. Essa história já aconteceu. E a gente pegou essa história no meio dessa história e a gente acredita que a gente é esse personagem no meio dessa história. Então a gente está no meio dessa história acástica, mas a gente pode olhar de fora. Pera, isso é só uma história. Eu estou em Deus. Aham. Eu estou em Deus, o outro está em Deus. Estamos todos aqui no Nirvana, em alegria eterna, em felicidade eterna. E isso é só o agora. A história que o Espírito Santo está fazendo para a gente, quando a gente... Todo passo que a gente dá, tudo que acontece, até cair numa fossa de lama, de cocô, Aham. seria pisar na bosta, seria tudo que acontece aqui nos leva a Deus. E a nossa morte nos leva a Deus. Às vezes você está com um corpo doente e no teu caminho da eternidade você pode começar a curar, lutar contra a doença ou ir a favor da tua mente. E o Espírito Santo, os mestres, decidem o que vai fazer com que você vá mais perto do mestre ascensionado agora. Você pode se curar milagrosamente, como ele fez, como Jesus fez com o cara da lepra lá. Aham. Mas você pode ficar manco como um outro discípulo apóstolo dele ficou também. Porque o interessante é a cura da mente, que você esteja com Deus. E ele fala assim, tanto é que Cristo, ele morre, né? Ele era o Cordeiro de Deus lá. Eu até anotei essa frase aqui do livro. Não ensines que eu morri em vão. Porque não é um corpo. Não é um corpo. Eu não morri em vão. Ele não foi lá, vou morrer. Se ele achasse que o corpo era importante, que a gente tinha que lutar contra a doença, que a gente tinha que receber o milagre da cura física, ele mesmo não teria se entregado para a morte. Ele, não ensines que eu morri em vão. Ensina, ao invés disso, que eu não morri demonstrando que eu vivi em ti. Então, quando você vive em Deus, você não morre. A morte, isso é pleno. Isso é pleno. Isso é... Tipo, não interessa, você vai entrar num hospital com as pessoas, num hospice, que as pessoas estão só esperando o dia da morte. E a cada segundo de vida, e até a cada segundo de morte, pós-morte, a existência está no nosso caminho ao Nirvana, no nosso caminho à união. Nós somos todos um. E isso é muito legal, porque tem pessoas que falam daquele EQM, lembra que a gente até eu mandei lembro. um trubisquete para você no TikTok? Lembro. Que ela tinha essa experiência quase morte, e ela tinha encontros com o todo. Aham, sim. E as pessoas têm um encontro com o todo. E daí o significado da vida é completamente outro. E o significado da vida é completamente outro porque ela poderia ter morrido. Ela estava numa experiência quase morte. Inclusive teve uma que teve a escolha, né? E daí, tipo, você pode voltar ou você pode ficar aqui. Não, eu voltei. E depois ela ficou com muita dor por causa dessa escolha. Porque foi ela que escolheu. Mas o que eu vejo na verdade, a gente sempre está como ela. Nós podemos nos iluminar agora ou nós podemos deixar para depois. E eu acho que a doença, ela chama você para isso, se você tem esse caminho espiritual. Eu posso escolher agora o caminho certo, né? Escolha outra vez, como o livro diz. Uhum. E ele fala que, isso eu acho muito legal, estritamente a ressurreição é apenas o despertar do sonho da morte. Então a ressurreição é despertar do sonho da morte sendo como algo que acaba. E não é. O despertar é saber o tempo inteiro que nós estamos em Deus. Mesmo eu estando numa máquina de hemodiálise, ou mesmo eu estando numa máquina de quimioterapia. Mesmo que você ache que você tem essa doença porque o seu pai teve, o seu avô teve, não estamos limitados a isso. Somos ilimitados. Nós somos ilimitados. Somos ilimitados porque somos Deus, né? Sim. E isso também me lembra
o Gary, num dos livros dele, do Gary Renard, que ele fala que, pô, por que que eu não, ele fala com os mestres, por que que eu não curo com as mãos também? Por que eu não tenho essas experiências que os outros têm? Tipo, né? Lembra disso? Ele fala, por que que eu não chego, eu não faço isso com o pessoal agora? Daí os mestres falam, que é a arte e o Bursai. O Bursai, ou arte, né? Eles falam, porque isso não cura as pessoas se curam, elas continuam na mesma. Você só consegue curar a mente. Sim. E isso seria só outra idolatria nossa de querer fazer essas mágicas. Sim, e a gente tem que pensar também, por exemplo, o leproso que foi curado, ele morreu depois. Mas eu vejo assim, ele viveu na graça do Senhor porque ele teve a experiência de vida, né? De ter vida. Porque a vida não é o corpo em si. Naquele momento ele usou o símbolo do corpo para representar a vida. Mas nem sempre o corpo vai ser um símbolo para representar a vida. Às vezes uma pessoa doente, quando ela sai do corpo, ela tem uma... Quando ela sai do corpo, quando ela se desliga, vamos dizer, quando ela morre, ela se liberta. Ela pode se iluminar, inclusive a vida é interessante, até o último minuto a gente pode se iluminar, até o último minuto. Sim, mas antes você falou ali se libertar do corpo. E no livro do Gary também tem isso, que é que quando a gente deixa o corpo é celebração, eu lembro que ele fala. Celebrar. Porque estamos leves, não estamos mais na prisão do corpo. E eu acho que é mesmo. Eu acredito também que é. Porque daí a gente não tem tanto peso, a gente acredita tanto no peso, né? Fale. Nossa, eu caí aqui numa frase que diz o seguinte, que Deus é tão incapaz de criar o perecível quanto o ego de fazer o eterno. Ai, que legal! Então não tem como Deus fazer a morte. Não tem como. Uma das coisas que eu adorei ouvir dos médicos, acho que era o Mateus, ele falou, a morte... Não, ele falou assim, a única coisa que eu entendo como médico é que a morte não tem a ver com a idade. Mas tem a ver com estar vivo ou não. Então a fé dele fazia isso também. E daí ele via que as pessoas que tinham fé, do jeito delas, que ele, acho que no hospital aqui deve ter colocado espíritas, evangélicos, acho que judeus poucos, cristãos e católicos. E viver na fé nos ensina gratidão. Sim. Grato pelo estar, porque a pessoa, eu estou grata por eu estar viva. Daí o pessoal diz, mas você está aí, não está nem comendo, está só entubado e está grato, porque não tem a ver com o corpo. Porque a pessoa diz, como que consegue, né? Como que consegue trabalhar com doente? Como que consegue trabalhar com pobres? Como que consegue? Porque a pessoa não está trabalhando com pobres, com doente, ela está trabalhando com o desenvolvimento da própria fé e entrega a Deus. Daí não interessa como que ela esteja se colocando isso. Eu lembrei outra coisa. Vi em algum lugar também que Emmanuel falava para Chico Xavier para ele ser grato. Ele estava doente, uma coisa assim, não lembro agora, mas que Emmanuel falou para ele, seja grato por isso. Porque daí a gente vai realmente entrar em dualidade aqui, que é, se a sua frequência baixa, a gente cede a ingratidão. A gente sai do caminho da fluidez. Exatamente. Porque ou você acredita que realmente nada existe e você está em Deus o tempo todo, ou você acredita que você vai perecer até a morte, vai fenecer
como uma flor que vai escurecendo até que ela não tenha graça nenhuma. É. Mas não existe perder a graça. A gente está na graça do Senhor o tempo todo. Ou que você vai ser, como é que é? Você vai ser, como é que fala? Quando as pessoas pensam que ela... Não. Aqui, no caso, na dualidade, fala muito sobre obsessores. Sabe? Que obsessor estava em mim, daí eu, né, fiquei doente. Estou... Né? Daí, tipo, é outro nível do ego. Outra separação. Outra fragmentação. Mas olha, eu posso dizer que o meu ego é o meu obsessor. Sim, o ego em si é o nosso obsessor. E isso é muito legal, né? Porque eu até vi uns vídeos também. Agora eu também não sei exatamente onde, mas eu vi o carinha falando assim. Vocês sempre falam que sou eu, obsessor. Agora você não toma um copo de água, não anda uma quadra, fica na frente da televisão e diz que tem um obsessor, cara. Menos, né? Era como se o obsessor estivesse falando com ele, o obsessor de capa preta. Adorei isso. Cara, você não toma um copo d'água e agora vai dizer que é obsessor. Sim, né, amigo? O sistema do ego, ele vai fazer justificativas. Né? Então, já que, né, eu não estou bem disposta, é porque eu estou, então, com um obsessor. Com encosto. Estou com encosto. Exatamente. Não se abra para o encosto, então. Já que você acredita nisso, não se abra para ele. Seja grato e a graça... o encosto. A graça vai te... Fale, a graça vai a graça vai te manter... Livre. Mas sabe o que eu acho? Que todas as histórias... Isso é igual ao político, por exemplo. Qualquer história política. As melhores piadas vêm quando as pessoas são mais radicais. Quando elas super acreditam na direita ou na esquerda. Quando elas super acreditam em, vamos dizer, prostituição. Ou quando elas acreditam em preconceito de raças. As melhores piadas são daí. Porque elas simplesmente... Elas tiram você... do que é real. Fica uma coisa assim, não é possível que a pessoa pensou nisso. E não é possível que a gente pensou nisso. Não é possível a gente ter pensado em preconceito. Não é possível a gente ter pensado em obsessores. Não é possível, a gente criou tudo. E essas risadas, essa comicidade, né, faz a gente... mas não é possível. A gente ri e a gente pensa, mas realmente não é possível. Entende? Não é possível que houve roubos, por exemplo, de banco. Não é possível que a pessoa morreu desse jeito. Não existe. Não há nem, por exemplo, um motoqueiro sai sem capacete e vai e morre. Daí a gente diz, não é possível. E a gente pensa assim, uns caras pensam, nossa, o cara é burro. Daí outros pensam assim, correu para o que queria, né? Desejou aquilo. Daí depois diz que está sem sorte, não é sem sorte, é sem cabeça, né? E daí, ao mesmo tempo, eu penso, qual a diferença de você morrer depois de 10 meses de câncer e você morrer, pegar uma moto e sair por aí se divertindo e morrer? Porque só existe o agora. Só existe o agora. Vá que o motoqueiro, suposto que eu estou traçando essa ideia, disse assim, ai meu Deus, ele já está iluminado. Se no momento ele realmente consegue largar o ego dele. Porque até a gente tinha visto ontem, os milagres é o que é normal acontecer. Não o que é anormal. Daí a gente pensa, não, esse cara morreu e ainda tem mais 4 encarnações, mais 5 encarnações só de motoqueiro. Né? Porque a gente não concebe que o outro possa se iluminar. A gente não concebe que, por exemplo, o Hitler foi pior que eu. Certeza que ele não vai se iluminar antes de mim. Mas por quê? Na verdade, é a tua entrega ou a entrega dele ao eu superior que faz com que você esteja mais próximo do Nirvana. É quando a gente concebe que ele é a gente. Que eu sou o Hitler, eu sou o motoqueiro, eu sou Jesus que estava na cruz. E eu sou o cara que pregou ele na cruz. Eu sou o cachorro que mijava na cruz embaixo. Dava uma cheiradinha. Nossa, que estranho. E daí vai lá. Sim, A gente tem que conceber que nós fazemos parte de toda a história. Isso me lembra também aquela outra historinha do ovo, lembra?
que é uma história que tudo que está no mundo está dentro do ovo. E daí o anjo vem e fala com a pessoa, e daí antes ela é, vamos dizer, uma patricinha, e daí uma segunda vez ela é um mendigo. Daí numa terceira o ovo. Sim, nossa, aquele vídeo me impactou muito quando eu vi. Cara, é isso. E daí ela vai e concebe. Sim, continue. Ela, uma terceira vez, ela concebe que ela vai lá e cuida do mendigo. E ela fica feliz de ficar com frio, andar e deixar. Porque ela sabe que ela está indo para uma casa quentinha, warmzinha. E ela está cuidando do mendigo porque é ela mesma. Porque daí é muito legal. E esse conceito do ovo é o mesmo que é. Porque nós somos todos um. Enquanto a gente não perceber que a Rússia e a Ucrânia e a Palestina e Israel estão no mesmo pacote, a gente vai ver eles como diferentes. Sim. E enquanto a gente vê eles como diferentes, a gente não consegue enxergar como uno. Então é muito difícil a gente estar exposto à doença que a gente estava falando, ou à guerra, e não escolher um lado, porque o nosso ego é viciado em escolher um lado. Sim, Mas você pode treinar e escolher de novo, né? O curso Milagres tem, imagine, 365 lições para que você possa fazer diariamente e possa escolher novamente. Eu quero escolher pensar com Deus. Eu quero escolher ouvir a voz de Deus. E escolher ouvir a voz de Deus não tem a ver com tomar partidos. Exatamente. Esquerda e direita. Não tem nada a ver com isso. Nada. Não porque tem que escolher Deus nada. Está... Exatamente. Deus está além disso. Vai além da esquerda e direita. Muito além, né? Porque essa história já aconteceu. E o ego adora que você escolha esquerda ou direita. Ele adora que você tenha um time. Porque uma hora, não é sempre que o seu time é o campeão, né? Às vezes ele está na 4ª divisão. Daí você está sofrendo com o seu time. Sim. Às vezes o seu partido, que é de esquerda e de direita, ele também não ganhou as eleições. Ele está esperando mais 4 anos, 8 anos para pegar o poder de novo. Porque a gente espera o poder, porque a gente acredita que a gente tem que mudar aqui. E a gente só está em Deus quando a gente pensa assim, não, eu estou pensando errado. E é muito legal, né? Porque quando a gente faz faculdade, qualquer coisa que a gente faça, a gente começa a pensar assim, não, mas aquele cara não está sendo inteligente. E daí tem outra forma que a gente tem de doença, que é, não, eu tenho que fazer dinheiro, porque só fazendo dinheiro que eu serei rico, abundante. Eu tenho que multiplicar meus talentos. Sim. E tudo isso para pensar que a gente tem que fazer coisas e a gente não tem que descansar em Deus. E na verdade a gente tem que descansar em Deus. É uma meditação. Eu tenho que descansar em Deus, saber que eu já estou nele e eu levo todo mundo comigo descansando em Deus. As pessoas vão perceber isso como, então agora eu não vou fazer nada. Isso aí, então, é porque o ego que está escutando. O ego não quer não fazer nada. O ego quer fazer. Aí, então, as pessoas que o ego estão gritando aí, estão na resistência e defesa no momento, escutando, então agora eu vou descansar em Deus, é porque você vai só escutar outro guia e não o ego. Você não vai escutar mais o ego. Você vai escutar o seu eu superior, o Espírito Santo, o nosso Espírito puro. E isso é descansar, porque daí você vai ser levado e fluido. Isso é a fluidez. Eu adoro essa parte. Eu adoro também. Porque dá um conforto e um descanso, né? Você fica, não preciso fazer nada. Sim. A gente não precisa nem falar no podcast, a gente não precisa ter o podcast, a gente não precisa ter nada. Nada. A gente já tem, já é, né? Isso eu acho muito interessante. Eu acho que isso é uma grande chave, a gente falando sobre doença aqui. Se você acha que você está doente, né? Se aparentemente você está doente, se tudo mais falhar, você está em Deus. Se você não conseguir o remédio certo, você está em Deus. Se você não resistir àquela dor, você está em Deus. Isso eu acho maravilhoso, porque a gente não vê isso.
A gente acha, e quando as pessoas estão doentes no hospital, agora ela tem que tomar soro, agora ela tem que tomar anestésico, agora ela tem que, né, Tomar um fazer remédio força. para tirar a dor. É, Como é que chama aquele remédio para tirar? anestésico, morfina, Anestésico, codeína. morfina, Eu sim. tenho nomes de vários, de pirona, são níveis, são 4. Até mesmo quem não está com dor, porque eu acho isso muito legal, as nossas drogas são para isso. A gente não concebe a dor, porque a gente acredita tanto na dor, tá tão doente, tá tão dolorosa a situação, que daí eu vou atrás de fumar uma maconha. Tá tão dolorosa, eu não consigo fazer nada, que eu vou atrás de cheirar uma cocaína. Tá tão doloroso que eu preciso, tipo na Europa, que são as festas que eu acho mais legais, você precisa, lá o pessoal toma, ai gente, sintéticos, né? Bala, gota, para conseguir passar a festa inteira. E eu tava pensando, eles perdem a festa, é tão divertido, a iluminação é ótima, o DJ é ótimo, mas porque o êxtase está na alegria, o êxtase não está em nada. O êxtase não está em você sair de noite no rodeio lá e voltar para casa e transar com a pessoa que você pegou lá. Não está. O êxtase está no estar em Deus, saber que você está com Deus. E que não faz diferença você ficar em casa tomando chá ou sair com a menina ou piar ou whatever, porque ele não está. E a gente sempre tá como a gente disse aquele dia, um cachorro correndo atrás do rabo. Ai, Regi, temos que fazer um outro episódio contando dos milagres. Os milagres que você mencionou em alguma coisa, daí eu falei, cara, tem que fazer esse episódio. Mudando de assunto. Mas é isso, não entre em resistência, aceite o amor, descanse em Deus. Escolha outro guia, não escolha o ego. Exatamente. Escolha controlar. E siga o teu guia. Se você tem um guia que é o teu anjo da guarda, que é o Saint Germain, fale com ele. Se você acende vela, não faz diferença. Acenda a vela. A vela é para enganar você. Meu ego precisa da vela para eu falar com esse indivíduo. Ok. Não é idolatria. Não é, você pode, a idolatria, ela, por exemplo, a gente fala, os evangélicos dizem que os católicos são idólatras, né? Mas os evangélicos também são. Se você não vier na minha igreja, se você for na outra igreja lá, eles não são tão bons quanto nós. Então, esse templo aqui que é importante. Esse aqui que tem música que é importante. Então, não estou falando de todos os evangélicos. Eu acho que tem muitos crentes com pureza real no coração, assim como católicos, judeus, todos nós, né? Assim como nós, porque eles são nosso espelho. Então, se você precisa de acender vela, acender incenso, acenda. E se você não tiver nada desses rituais, também não precisa. Você sabe que você está em Deus. Basta você ser sincero na intenção. Espírito Santo, eu superior, leve os meus pensamentos e traga eles peneirados para eu ver a divindade em tudo. Que cure os meus olhos, eu não quero mais a trava nos meus olhos para julgar. Porque a gente que julga o que está doente também, né? Eu fico pensando, as pessoas, há um tempo atrás, elas não sabiam o que era dor de garganta. Elas não sabiam o que estava acontecendo, né? A gente foi estudando as doenças e as doenças foram se multiplicando. A gente tinha um médico geral, agora tem um médico para as orelhas, para os olhos, né? Para cada coisa, para cada área, no caso. Vamos lembrar que também a doença é a idolatria. A doença é a idolatria do corpo. Sim. A doença é totalmente uma idolatria. Enquanto, nessa frase que a gente leu aí, a outra cor de rosinha lá, ele fala, enquanto você... Essa aqui. Deixa eu falar de novo. Não percebas nada do que Deus não criou. Não percebas a doença. Ou então você não está acreditando nele. Então, o caminho do curso em milagres é um exercício de fé. Tenha mais fé que ele se dará
dada mais fé. E mais fé, quanto mais o exercício te faz, mais faz a gente acreditar mesmo. E tenho certeza que o milagre já aconteceu na tua própria vida, então você sabe do que eu estou falando. Aconteceu aquela vez, pode acontecer de outras formas, não existe explicação. Deus te deu os meios para desfazer o que tu fizeste. Escuta e aprenderás como lembrar o que tu és, que não é um corpo, não é doença, não é Nós nada somos disso. Deus, né? Nós somos íntegros, impecáveis. É tão reconfortante, né? É tão poderoso poder estudar um curso em milagres e daí todos os caminhos são um curso em milagres, né? Eu sou muito fã do Rumi e na verdade, uma vez que você tenha fé e estude sobre o que você, através dos seus livros, etc., você consegue enxergar, quando a gente está com a mente pura, todos os outros caminhos, todas as vozes e ecos de Deus nas outras linhas de filosofia e de religião. E a gente vê, nossa, a gente consegue enxergar Cristo em tudo. Eu adoro a história do Bhagavad Gita, eu acho que outro dia a gente pode trazer aqui, bem do comecinho. Uhum. E porque Não conheço, eu vou querer. Nossa, é muito boa. Gostar de. Porque é a nossa vida, então também é a forma, né? Então, não interessa o nome, se é Krishna, se é Buda, se é Cristo, se tiver acesa a chama no teu coração da verdade e de você ter essa fé que você é um com o outro e que realmente é uma ilusão que a gente criou, você já está em Deus, né? Nós já estamos no caminho, nós já estamos de mão dada, juntos indo para Deus e que a gente consiga se iluminar. E não interessa quem se ilumine por primeiro ou por último, né? É só dar o passo para essa caminhada. Tem uma oração, olha só que legal. Esqueci-me do que realmente sou, pois confundi o meu corpo comigo mesmo em Cristo. Né? A doença é uma defesa contra a verdade, mas eu não sou um corpo e a minha mente não pode atacar. Atacar, no caso, então, atacar a mente. Achei que você finalizou super bem. A doença é uma defesa contra a verdade. Portanto, não posso estar doente. Não pode mesmo. Ó, se vocês se interessam pelo livro, vamos deixar os links na descrição. E é isso, eu acho que é isso. Tem tanta coisa legal para ler aqui, nossa. É sensacional. É inspirador. Uhum. Eu espero que vocês se inspirem com a gente. Sim. Essa é a nossa intenção. A nossa intenção a minha intenção é completamente egoísta. Ensina só amor porque é que tu és. Sim. A gente só consegue ensinar para o outro porque a gente está ensinando a gente mesmo. Então, essa é a minha intenção. Faça você também isso, porque daí nós viramos amor o mais rápido possível juntos. Sim. Egi, valeu, obrigada. Obrigada a você. Por mais um Pode Um. Mais um Pode Um. Siga a gente. Siga o canal da Regi, siga o meu canal também, Só Amor Infinito. Siga o Pod. E até a próxima. Até a próxima.